Se você está preparando para o teste do IELTS, provavelmente você deve ter passado em algum momento por isso. Você escreve cada redação que você olha sua tá de um jeito. Numa redação você tem uma forma de escrever, na outra redação você está falando outra coisa completamente diferente, de outra forma diferente. Já aconteceu isso com você? É para você essa live aqui que eu estou fazendo. Vou te ensinar a escrever uma redação do IELTS independentemente do tema. Não importa o tema que cair na sua redação do IELTS, você vai ser capaz de escrever isso aqui. E o que é escrever bem? Não é dominar todas as regras gramaticais, não é saber todas as palavras avançadas do idioma, não. Para o teste, para você conseguir alcançar os parâmetros que o seu examinador tem, você tem que criar uma estrutura de redação que você consiga repetir. Coloque isso na sua cabeça. Escrever bem para o teste do IELTS é você atingir os parâmetros do teste. Ponto. E eu vou te ajudar aqui hoje a escrever uma redação do IELTS mesmo que você não domine o tema. Nessa live aqui você vai aprender a fazer uma redação do IELTS mesmo que você não domine o tema. Seja muito bem-vindo a mais uma live aqui na Blimey English. Se você não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui na Blimey English é te ajudar a passar no teste do IELTS mesmo que você não tenha inglês avançado. Deixa eu só colocar aqui o tema da live aqui no Instagram para você. Muito bem, seja bem-vindo aqui. Nós vamos ter agora a nossa segunda live do dia. E nessa live aqui, o que eu vou fazer é algo que muita gente tem problema. Eu vou resolver o problema de muita gente aqui hoje, que é simplesmente não saber como abordar a redação do teste do IELTS quando recebe um tema que você não sabe. Então, é isso que a gente vai tratar aqui hoje, tá? O que acontece? O teste do IELTS, a parte do writing talvez seja uma das partes que mais derruba as notas de candidatos quando vão fazer o teste, tá? O teste do writing, ele é com certeza writing e speaking, as partes que mais derrubam candidatos na hora de fazer o teste. E aí, quando você vai para o teste sem saber o que fazer, você só potencializa esse perigo, tá? Você só potencializa essa possibilidade de ter uma nota muito ruim no writing, tá? E quando você vai lá e vê a redação, vê um tema que você não sabe, muita gente ali acaba se perdendo e acaba entregando o teste, entregando a nota ali, tá? E aí eu vou te ajudar aqui hoje a escrever uma redação do IELTS mesmo que você não domine o tema. Você tem esse tipo de problema? O seu writing, ele é bom? O seu writing, ele tá com essa dificuldade? Como é que é o seu writing? Me fala aí se você tem esse tipo de problema. Porque se você tem, é para você essa live aqui que eu tô fazendo. Eu vou te ensinar aqui a corrigir isso na sua preparação. Vou te ensinar a escrever uma redação do IELTS independentemente do tema. Não importa o tema que cair na sua redação do IELTS, você vai ser capaz de escrever isso aqui. Beleza? Muito bem, já tô vendo que tem gente ali ó, lá de Valença, no Rio de Janeiro. Muito bem, que bacana. Vamos lá. Eu tenho que te falar primeiro aqui o seguinte, o que é o teste do writing, né? Talvez você está chegando aqui agora e você está no início da sua preparação, você nunca fez o teste do IELTS e você vai começar agora. E aí eu tenho que começar te falando isso aqui. O teste do writing lá no IELTS, ele vai avaliar a sua habilidade de escrever. E ele vai fazer isso por meio de duas tarefas que você tem. Eles te dão duas tarefas para fazer, a Task 1 e a Task 2. O que você tem que fazer? Em cada uma delas, você tem coisas diferentes para fazer. A Task 1, se você vai fazer o IELTS General Training, ela é uma carta. Se você vai fazer o IELTS na versão Academic, ela vai ser um report. A Task 2 é a redação, que é a temida redação, que você tem que escrever pelo menos 250 palavras. E é sobre ela que a gente vai tratar aqui hoje. Olha ali, a Renata já falando ó, que tem sim esse problema e se frustra porque costuma escrever bem em português, mas chega no inglês, ela dá uma travada. Olha aí, é bem comum isso acontecer. Ainda mais quando você chega lá e pega um tema que você não conhece, né? Muita gente fica apavorada, na verdade, ali, na hora que cai um tema na redação que ela não consegue escrever, que ela não entende sobre aquele tema. E aí eu vou te ajudar aqui. O que você precisa saber? Deixa eu só colocar isso aqui para me facilitar. O que você precisa saber na hora que você vai começar a escrever sua redação no teste do IELTS, tá? Você tem que saber o seguinte, o seu examinador, quando ele vai pegar a sua redação para ler, ele não está preocupado, preste atenção nisso aqui, o seu examinador ele não está preocupado em saber se você entende sobre aquele tópico.
Seu examinador não está preocupado com a qualidade dos seus argumentos. Quando eu digo qualidade aqui, não estou querendo dizer se a resposta sua é tecnicamente boa ou ruim, não estou querendo dizer isso. Seu examinador ele não está preocupado em saber se ele concorda ou discorda de você, tá? Ele só quer saber se você sabe se expressar em inglês para falar sobre aquele tópico. É isso que seu examinador está prestando atenção ali. Ele não quer saber se você entende do tema, se você entende daquele tópico, se a sua resposta é igual ao que ele falaria, se ele não concorda com você, ele não quer saber disso. Ele só quer saber se você sabe usar a língua inglesa para se expressar. É isso que ele quer saber. E aí, quando a gente consegue perceber isso, que seu examinador não está preocupado com a qualidade das suas respostas, mas sim com o nível de inglês que você usa para responder, aí você começa a entender que, na verdade, o que você precisa, na hora que você vai para a redação, é de duas coisas. Você precisa de estrutura e você precisa de técnica. Eu vou falar mais para frente aqui para você, mas é o seguinte, a estrutura, ela vai te dizer como escrever. E a técnica vai te manter dentro da estrutura, tá? É isso que você tem que saber. Aí você fala assim, mas então, Simon, quer dizer que eu não preciso saber sobre o tema da redação para eu poder fazer o meu teste do IELTS? Olha só, foi o meu teste do writing, né? Olha só, quando você tem uma estrutura para você seguir, o que é uma estrutura? O que é uma estrutura? Vamos começar por aqui, né? O que é uma estrutura de redação? São partes montadas que você encaixa o que você quer dizer. Estrutura de redação são trechos montados que você adequa ao que você quer dizer. Não estou falando que você vai copiar palavra para colar no seu teste do IELTS, não. Estou falando que você vai aprender trechos que você vai conseguir adequar a sua ideia dentro daquele trecho. E aí, quando você tem uma estrutura para usar na hora do teste, independentemente do tema que você está tratando, você não precisa preocupar com o tema em si. Você não precisa preocupar em trazer para o seu examinador ideias originais. Você não tem que escrever a melhor ideia que tem na redação. Não. Você precisa escrever uma redação com uma estrutura que atenda ao que o examinador quer. Você já parou para pensar nisso? O que o seu examinador quer de você na hora do teste do IELTS? Ele não está preocupado com a qualidade da sua ideia. Ele não está preocupado com a qualidade da sua resposta. Ele está preocupado se você está atingindo os parâmetros que ele tem lá para você. Os parâmetros que ele tem lá para julgar a sua escrita. É isso que você tem que atender. E aí você fala assim, mas então não é melhor eu saber o tema não para eu poder escrever? O que acontece? Se você sabe, se você entende do tema da redação, isso pode com certeza absoluta te ajudar. Mas, se você não sabe do tema, tá tudo bem também, desde que você tenha uma estrutura para utilizar. Você sempre me vê falando aqui que o teste do IELTS não é só sobre saber inglês. É sobre saber fazer a prova, né? Vocês provavelmente já me ouviram falando isso aqui várias vezes, que não importa o seu nível de inglês, na verdade importa se você sabe usar o seu inglês na hora da prova, não é? E aqui é exatamente um exemplo claro desse. Seu examinador não quer que você seja uma pessoa que entende de todos os tópicos que vão cair na prova. Ele quer que você seja uma pessoa que consiga usar o seu nível de inglês para falar de assuntos variados. E aqui é a mesma coisa quando a gente pensa na língua inglesa em geral. Você não precisa saber tudo de inglês para ir bem no IELTS. Você só precisa saber as coisas certas. Você não precisa saber tudo. Você não precisa saber todas as regras gramaticais. Se algum dia te falar que você precisa saber todas as regras gramaticais para ir bem no IELTS, eu sinto muito te dizer, mas você foi enganado. Você não precisa saber tudo de inglês. Você só precisa saber as coisas certas para utilizar na hora da prova, tá? Sabe por quê? Porque ninguém sabe tudo. Nenhum nativo sabe tudo. Então, você começa a entender que, na verdade, quando você vai para o teste do IELTS, existe uma estrutura, existe um padrão que você precisa atingir. E é isso que a gente vai trabalhar, tá? Então, o que eu vou te ensinar a fazer é desenvolver uma estrutura para a sua redação. Eu te disse aqui lá no início que quando você vai fazer o seu teste do IELTS, na versão do writing, na parte do writing, você precisa de duas coisas.
Estrutura, que é a forma que você vai escrever o seu texto. E 2, técnicas. Para que serve a técnica? Para te manter dentro da estrutura, tá? E aí a gente vai fazer aqui como que monta isso aqui. Se vocês forem tendo dúvidas, fiquem à vontade para poder mandar aí para mim, que eu vou respondendo aqui enquanto eu vou fazendo a aula, beleza? Então, como que você vai desenvolver uma estrutura para usar no teste do IELTS? Você já entendeu aqui comigo que na hora do teste, o seu examinador não quer saber da qualidade da sua ideia. Ele quer saber se você está escrevendo bem sobre aquela ideia. E o que é escrever bem? Não é dominar todas as regras gramaticais, não é saber todas as palavras avançadas do idioma, não. Coloque isso na sua cabeça. Escrever bem para o teste do IELTS é você atingir os parâmetros do teste. Ponto. É só isso. É só isso. E como que você vai atingir os parâmetros do teste? Quando eu estava me preparando para o IELTS, eu acabei depois desenvolvendo, né, o meu método. E esse método meu foi baseado em algo que eu pudesse replicar. Por quê? Quando eu preparava lá atrás, eu ficava escrevendo trocentas redações. Trocentas. Ficava lá praticando todo dia, escrevendo redação. Aí eu percebi que cada hora eu escrevia uma redação de um jeito. E o que acontecia? A minha nota ficava assim, ó. Cada hora a minha nota ficava de um jeito. Isso aí já aconteceu com você? Se você está preparando para o teste do IELTS, provavelmente você deve ter passado em algum momento por isso. Você escreve cada redação que você olha sua, tá de um jeito. Numa redação você tem uma forma de escrever, na outra redação você está falando outra coisa completamente diferente, de outra forma diferente. Já aconteceu isso com você? A sua estrutura não é constante. A sua estrutura não é replicável. Aqui vem a palavra que eu quero falar com você. A sua estrutura para a redação do IELTS, ela tem que ser algo replicável. O que é algo replicável? É algo que você consegue repetir várias vezes. Quando você tenta fazer a redação perfeita, muito provavelmente você não vai conseguir repetir aquilo, tá? Então, para o teste, para você conseguir alcançar os parâmetros que o seu examinador tem, você tem que criar uma estrutura de redação que você consiga repetir. Tá fazendo sentido isso aqui para vocês que eu falo? Você tem que criar uma estrutura de redação que, primeiro, atenda aos parâmetros do teste. Essa é a primeira coisa. Segundo, que você consiga repetir mais de uma vez. Porque você vai ter que treinar com isso. Você vai ter que praticar o seu writing. Então, que seja com uma estrutura que você consegue repetir, tá? Isso vai te permitir atender os parâmetros do teste de forma consistente, tá? Vamos lá. Quando você vai criar uma estrutura de redação, você tem que ter na sua cabeça duas coisas. A primeira coisa, eu acabei de falar para você, que ela seja replicável. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter quando você vai escrever uma redação para o teste do IELTS. A estrutura que você está usando ali, ela tem que ser replicável. Você tem que ser capaz de repetir aquilo ali. Segunda coisa que você precisa é que você não crie uma estrutura absurda. O que é uma estrutura absurda? De vez em quando eu recebo redações dos meus alunos para poder corrigir, né? Os alunos que fazem parte do programa de mentorias, eu faço correções de redações dele. Aí de vez em quando eu pego lá umas redações que tem 7. Já peguei redações que tinha 8 parágrafos. Isso, para o teste do IELTS, é uma estrutura absurda. Por quê? O que é uma estrutura absurda? É uma estrutura que não vai te fazer atingir os parâmetros do teste. E é uma estrutura que está muito fora daquilo que o seu examinador está pedindo em termos de parâmetros. Mas como assim, Simon? Eu não posso escrever uma redação com vários parágrafos? Você pode fazer o que você quiser. Mas o mais provável é que, se você escreve uma estrutura absurda, uma estrutura que foge muito do que o seu examinador está pedindo, você não vai conseguir atingir a nota que você quer no teste do IELTS. Na parte 2, que é a redação que a gente vai tratar aqui, o seu examinador ele te pede lá certamente, toda pergunta que for da parte 2 do writing, da redação, ela vai ter um ponto principal, que é o quê? Uma controvérsia, um ponto de divergência. Às vezes ele vai chamar de opinião, às vezes ele vai chamar de pontos positivos, pontos negativos, mas sempre vai ter ali uma controvérsia. Sempre vai ter um ponto de divergência que você pode abordar ele de duas formas. E aí a gente tem duas ideias principais. E isso você tem que entender. Na redação você sempre vai ter duas ideias principais. Sempre. Duas ideias principais.
Então, quando você começa a colocar muitos parágrafos ali dentro, o que você está passando para o seu examinador em termos de percepção? Que você está tratando de várias ideias ali dentro. Por quê? A gente muda de parágrafo quando a gente muda de ideia. Se você está escrevendo uma redação lá com 8 parágrafos, eu vou presumir que você está falando ali de 8 ideias diferentes. Entende? Então você começa a entender que para você atingir o parâmetro do teste, você tem que atender, ficar próximo daquilo que a questão está te perguntando. E isso não tem nada a ver com o tema da redação. O tema da redação, ele não importa. O que importa é a estrutura que você está usando, tá? Eu vou descrever aqui para você o que você vai ter que escrever na redação para que ela fique dentro de uma estrutura replicável e que não seja absurda, da forma que eu te falei que tem que ser. Beleza? O que eu mais vejo as pessoas errando na hora de fazer essa redação ou de tentar criar uma estrutura pro writing, tá? As pessoas vão lá e são dois erros básicos, né? Ou elas querem escrever uma estrutura única. O que é uma estrutura única? Aquela coisa maravilhosa, exemplar, mas que você não vai conseguir repetir de novo. Ou elas tentam usar uma estrutura que não é adequada para o IELTS. Como assim uma estrutura que não é adequada para o IELTS? O mais simples, a redação da parte 2, ela te pede para escrever quantas palavras? Vamos ver se vocês já estão aqui com o básico em dia. Quantas palavras você tem que escrever, no mínimo, na redação da parte 2? Escreve aí para mim. Vamos ver se vocês estão acompanhando mesmo. A estrutura mínima que você tem que ter na sua redação do teste do IELTS. Quantas palavras você tem que escrever? No mínimo. Vamos lá, fala aí. Olha a Luísa ali, ó. Luísa, 250. A Ananda ali, 250 no mínimo. O Rodrigo ali também, 250. Gabi, 250. A Fernanda ali também falando, 250. A Inês, 250. Muito bem, gente. Muito bem. A Paty também falou 250. Muito bem. Isso é o mínimo de palavras que você tem que escrever na redação da parte 2. Então, só aqui, você já descobriu uma estrutura mínima que a sua redação tem que ter. Quando você sai fora da estrutura, você já está se distanciando dos parâmetros do teste, tá? E aí eu vou te ensinar a escrever aqui uma redação que não seja absurda e que tenha uma estrutura replicável e que seja adequada para o IELTS, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Aí, o seguinte, eu te aconselho que a partir de agora, nesse momento, se você não estiver anotando nada, que você anote. Ou que pelo menos você pare o que você está fazendo para poder prestar atenção no que eu vou te falar aqui. Porque isso aqui é basicamente a estrutura que você vai usar em todas as redações da parte 2 do IELTS. Beleza? Vamos lá. O que a estrutura sua tem que ter? A sua estrutura tem que ter 3 pontos. A sua estrutura da redação da parte 2 do IELTS tem que ter 3 pontos. Que pontos são esses? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí você fala assim, tá bom, Samuel, já sei que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí é o básico. Sim, isso aí provavelmente você já sabe. Mas o que talvez você não saiba é que cada um desses pontos tem que ser replicável. Lembra que eu falei disso lá atrás? Que a sua estrutura como um todo tem que ser replicável? Cada ponto desse tem que ser replicável. O que significa cada ponto desse ser replicável? Significa que você tem que ser capaz de fazer uma introdução com uma estrutura que você consiga fazer todas as vezes. Fazer um desenvolvimento com uma estrutura que você consiga sempre fazer de novo. Fazer uma conclusão com uma estrutura que você consiga fazer de novo várias vezes. E isso talvez não seja óbvio para você, tá? E aí eu vou te ensinar como que você vai fazer cada um deles aqui. Tá pronto aí? Tá preparado para o que vai vir agora? É o seguinte, anota aí o que você vai fazer na sua introdução, tá? Anota aí o que você vai fazer na sua introdução. Na introdução, você tem que... Olha o nome do negócio, né? Introdução. Esse trem não chama introdução à toa. Esse trem, aqui já me entreguei, né? Mineiro completamente, né? Olha o nome, introdução. Na introdução, o que você tem que fazer? Apresentar o tema. Não é isso? Porque você vai introduzir o tema. Só que não é só isso que você vai fazer. Coloque aí, tem 2 coisas que você tem que fazer na introdução para que ela seja replicável e não seja absurda. Escreve aí.
A sua introdução tem que ter 2 pontos para que ela seja replicável e não seja absurda. Que pontos são esses? Você vai escrever alguma coisa que apresente o problema, alguma coisa que apresente a controvérsia, alguma coisa que apresente os pontos contraditórios daquilo que o seu examinador te deu. Esse é o primeiro ponto. Você tem que escrever algo que apresente o problema. E você tem que escrever algo que apresente a sua visão sobre o problema. Ah, Simon, então eu vou começar a discutir aqui na conclusão, na introdução? Pelo amor que eu te peço, não foi isso que eu falei. Eu disse que você tem que apresentar o tema e apresentar a sua visão sobre o tema. Olha como que já fica algo que não tem nada a ver com o tema da redação. Não importa qual é o tema da redação. Pode cair sobre atividade nuclear. Na sua introdução, você vai ter que apresentar o problema e apresentar a sua visão sobre aquele problema. Conseguem perceber? Vocês que estão aqui acompanhando a live comigo, fala aí. Tá claro para vocês isso aqui? Que você não interessa o tema, é a estrutura que você vai usar na introdução ali? Conseguem perceber isso aqui? Toda introdução você vai fazer isso. Toda introdução você vai fazer isso. Apresentar o problema e apresentar a sua visão sobre o problema. Sabe, por que eu tenho que apresentar a minha visão no problema? O seu examinador que vai ler é um examinador de carne e osso, uma pessoa, né? Não é igual outros testes que tem, que são testes corrigidos por computador. Esse aqui é um examinador de verdade que corrige. E quando a gente está lidando com pessoas, a gente tem que passar por um processo de entendimento. E nesse processo de entendimento, a estrutura ela é crucial. Se você não apresenta qual é a sua visão daquilo, o seu examinador não tem noção do que você vai falar. Se você começa a sua introdução já discutindo o tema, você já pulou na questão, seu examinador está perdido ali. Imagine assim, ó, isso aqui é uma sacada muito boa para você. Se eu tirar aquele tema da redação, se eu tirar a pergunta da redação e deixar só a sua redação, só o corpo da redação, eu consigo entender qual é o problema e entender sobre o que você vai falar naquela redação? É isso que você tem que pensar. Se eu tirasse a questão ali, o cabeçalho da questão que o seu examinador te deu para responder, e ler só a sua redação, eu consigo saber qual que é o problema que existe e a sua visão do problema? Consigo? Se sim, é porque você está na estrutura certa aqui da introdução. Pegou? Beleza. Ó, o Rodrigo ali, ó, não interessa se o pato é macho, o examinador quer é uvo. Exatamente, boa. O Rodrigo veio com as sacadas aí muito boas, né? Essa aí foi boa, cara. A teacher Lara falando, sim, prof, muito claro, muito bem, muito bem. Então vamos lá. Na sua introdução, é isso que você vai fazer. Você tem que escrever alguma coisa. E aí, que coisa, Simon? Aí é o seu estilo de escrita. Cada pessoa tem um estilo de escrita. Você pode tentar fazer o meu estilo de escrita, você pode tentar fazer o estilo de escrita de outra pessoa, mas você tem que desenvolver o seu. Cada pessoa tem o seu estilo de escrita. O que você tem que ter é a estrutura. Você tem que escrever algo que apresente o problema e que apresente a sua visão do problema. Depois que você fez isso, a gente vai para o segundo ponto. Anota aí. O segundo ponto é o desenvolvimento. O que você vai fazer no desenvolvimento? No desenvolvimento, você vai ter que aprofundar um pouco mais aqui, né? Porque como o nome diz, você tem que desenvolver. E aqui o que você vai fazer? Você vai fazer pelo menos 2 parágrafos. Pelo menos 2 parágrafos. Para quê? Porque lembra que eu te disse lá atrás que sempre vai ter 2 pontos para você tratar? Ou uma controvérsia, ou uma vantagem, uma desvantagem, ou um ponto negativo e positivo, sempre. Sempre. Ou o que a maioria pensa com o que você pensa, ou se é bom ou se é ruim, ou qual que é a razão e consequência, sempre vai ter. Então, você vai separar um parágrafo para falar de um e o outro parágrafo para falar do outro. E aí, o que você vai fazer nesse parágrafo? Num parágrafo, você vai expor o problema. No outro parágrafo, você vai expor a sua visão. Peraí, tem um negócio aqui. Num parágrafo, você vai expor o seu problema. No outro parágrafo, você vai expor a sua visão. Você vai aprofundar um pouco mais ali. Aí é a hora de você começar a aprofundar no tema. E como que você vai aprofundar? Você não precisa saber do tema. Você só tem que saber falar sobre aquele tema de forma a atender os parâmetros do teste. Seu examinador não está preocupado se você entende a fundo sobre aquilo. Ele está preocupado se você sabe falar sobre aquilo
de forma a atender os parâmetros. Como assim, Simon, de forma a atender os parâmetros, eu não sei falar sobre aquilo? Vou te dar um exemplo. Vamos supor lá que tem uma questão assim, ó. Alguns pais, alguns dizem que os pais precisam forçar as crianças a ler mesmo quando elas não querem. O que você acha disso? Vamos supor que essa seja a pergunta que cai lá no seu teste, tá? Algumas pessoas dizem que os pais devem forçar as crianças a ler mesmo quando elas não querem. O que você acha disso? Aí você já tem que dar sua opinião, né? Você vai ter que ir lá e abordar se isso é bom, se isso é ruim, quais vantagens, quais desvantagens, aí você que vai escolher no seu estilo. Eu não sei nada sobre ser pai, eu não sei nada sobre criação de crianças, eu não sei falar se é bom forçar criança, se é ruim forçar criança, nada. Não sei nada sobre leitura no processo de criança, mas eu sei te dizer que a questão já me deu isso, presta atenção. O que era a questão? Algumas pessoas dizem que os pais deveriam forçar as crianças a ler, mesmo que elas não queiram. Consegue perceber aqui que a questão já está me dando o que eu tenho que falar? Eu não sei nada sobre criação de criança, não sei nada sobre ser pai, mas eu sei dizer que existem pessoas que acreditam que você tem que forçar a criança a ler, mesmo quando a criança não queira. E aí aqui você vai sondar, porque essas pessoas acreditam nisso. Você não precisa entender a fundo, você vai sondar. Talvez porque essas pessoas acreditem que a leitura seja algo tão importante que é necessário você colocar um esforço ali, apesar da vontade da criança. Pronto, já desenvolvi. Ou então você pode falar que talvez não seja bom forçar a criança, porque você vai gerar um trauma na criança, naquilo que ela não queria, e esse trauma vai se refletir na vida adulta com uma menor atração da criança para atividades de leitura. Eu não preciso entender sobre leitura, eu não preciso entender sobre criação de criança, eu não preciso entender sobre ser pai. Eu só preciso saber falar sobre aquilo de uma forma que eu exponha o problema, que a própria questão me deu. E eu só preciso saber falar sobre aquilo de uma forma que eu coloque a minha visão. Eu já não falei qual que é o problema? Algumas pessoas pensam assim, a outra é muito mais fácil. O que eu penso disso? Eu não preciso saber sobre o tema, eu não preciso saber sobre educação infantil, não preciso saber sobre parentalidade. Eu preciso saber o que eu penso disso. É isso que você tem que se pensar, que você tem que pensar, se perguntar. O que eu penso disso? Aí você vai para o segundo parágrafo de desenvolvimento. E aí você pode dar lá a sua opinião. Bom, na minha visão, os pais devem sim forçar um pouco as crianças para poder ler, porque isso vai trazer tais e tais e tais benefícios para ela, para a vida adulta. Você não precisa nem aprofundar. Ou então você pode pegar e falar, na minha visão, não é adequado causar esse desconforto na criança, porque isso vai gerar... Você vai na sua visão, entende? Você já apresentou e expôs o problema, você expôs o problema no primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, você vai lá e expõe a sua visão sobre aquilo. Você não precisa entender a fundo. Se eu te perguntar aqui, ó, você que está aqui na live comigo, qualquer tema, se eu te perguntar se é esse aqui, ó, tá aqui o Guilherme, tá aqui a Jenny Peixinha, Tamires, deixa eu ver quem mais aqui, Marcelo Felipe, Josimar, Natália, Paula, ali, se eu perguntasse assim, o que você acha disso aqui? Você acha que pai tem que forçar a criança a ler ou não? Talvez você não entenda de parentalidade, talvez você não entenda de leitura, talvez você não entenda de educação infantil, mas certamente você tem uma opinião sobre isso. E se você não tem uma opinião sobre isso, é muito fácil você criar uma opinião ali. É só você falar sobre o que você acha que as pessoas pensam sobre isso. Você não precisa dar uma resposta que o seu examinador vai concordar com você. Você não precisa criar nada disso. Você só precisa dar a sua visão. Você vai expor a sua visão. Beleza? Estão acompanhando aqui até essa parte? Já falamos o que você tem que fazer na parte da introdução. Agora eu te falei o que você tem que fazer na parte do desenvolvimento, tá? Olha lá, Rodrigo, importante devagar no inglês. Teoria da água no pulmão. Pô, essa teoria da água do pulmão foi demais. Deixa eu contar isso aqui. Boa, Rodrigo. Boa que você lembrou essa daí. O que acontece? Quando eu estava preparando para o IELTS, lá atrás, né, lá em 2018, 2019, que eu estava preparando para o IELTS, tinha um casal de amigos que eles também estavam preparando para o IELTS. E aí, a gente foi até fazer o IELTS junto. A gente foi fazer a prova junto. E aí, chegou lá, essa amiga minha, ela fez o teste, foi lá, e aí saiu da prova e falou assim, gente, fiz uma cagada ali, fiz uma burrada ali.
eu fui lá na minha redação, a redação era para falar sobre, acho que era problemas da poluição no ambiente, alguma coisa assim. E ela foi lá e falou que água dava problema de pulmão. Como é que foi que ela falou? Água contaminada causava problemas no pulmão. Aí eu te pergunto, você respira água? Não, né? Você não respira água. Mas ela falou isso. Ela falou que quando você ingere a água, isso acaba dando problema no seu pulmão. E sabe quanto que atirou? 7. Atirou o bendito 7 na redação. Não interessa se água tem a ver com pulmão, se a água vai contaminar o pulmão, desde que você use uma estrutura para justificar aquilo ali. Desde que você use uma estrutura para expor aquilo ali. Que você traga, talvez, até exemplos. Não precisa ser exemplos reais. No caso dela, isso nem é verdade. No caso dela, ela falou que tinha um estudo de uma universidade que falava que a água contaminada dá problema no pulmão. Pronto. Seu examinador não tem que olhar para aquilo e falar assim, eu concordo com ela. Ele não tem que falar isso. Ele só está analisando o nível do seu inglês. Beleza? Vamos embora aqui, ó. Na conclusão. Terceira coisa que você vai fazer é a conclusão. Já te falei que você vai fazer na introdução, no desenvolvimento e agora na conclusão. Presta atenção. Na conclusão, aqui é onde que muita gente passa a corda no pescoço, tá? É aqui que a pessoa se entrega de vez. Por quê? A pessoa foi lá, escreveu o texto, e aí, às vezes, ela percebeu que o texto não está do tamanho que precisava. O que ela faz? Ela vai lá na conclusão e traz um assunto novo. Na conclusão. Gente, coloca uma coisa aí para você, ó. Conclusão é para concluir. A conclusão é para concluir. Parece óbvio, né? Mas se eu não falar o óbvio, talvez você não pegue. O óbvio tem que ser dito, às vezes. Na conclusão, você tem que concluir. Nada de trazer ideias novas na conclusão. Presta atenção. Na conclusão, o que você vai fazer é escrever algo que traga a importância do problema, de novo, e aí você retoma a sua visão. Você vai trazer a importância do problema, igual você fez lá na introdução, e retomar a sua visão que você acabou de falar lá nos parágrafos do desenvolvimento. É só isso que você vai fazer na sua conclusão. Nada de trazer um ponto novo para ser discutido. Se você fizer isso, ó, você está passando a corda no seu pescoço. Conclusão é para concluir, não é para trazer nada novo. Nada novo. Na conclusão não é a hora de você criar um outro ponto, puxar um outro ponto, nada. A conclusão você vai trazer a importância do problema que você está discutindo ali de novo e trazer a sua visão novamente. Só isso. Olha ali, o Josimar falando. Pois é, peguei sobre robótica, como foi introduzido e como está nos dias de hoje. Isso, cara. É isso. Você não tem que saber falar sobre robótica a fundo. Nem que seu examinador sabe, provavelmente. Entende? Seu examinador não sabe tudo também, não. Mas ele sabe falar sobre o tópico. Dentro de uma estrutura que atenda aos parâmetros do teste. Conseguem perceber a diferença? Muito bem. Aí você vai me falar assim, Simon, entendi. Entendi o que eu tenho que fazer na introdução, entendi o que eu tenho que fazer no desenvolvimento, e entendi o que eu tenho que fazer na minha conclusão. Mas como que eu vou fazer para isso ficar natural? Como que eu vou fazer para eu conseguir escrever isso de uma forma natural? Aí eu tenho que te dizer uma coisa aqui. Lembra que eu falei lá atrás que você precisa de estrutura e de técnica? A estrutura, ela te diz o que fazer. A técnica te faz ficar dentro da estrutura. Então, o que você vai fazer? Você tem a estrutura que você vai usar agora. Que eu acabei de te passar a estrutura que você vai usar no seu teste, na sua redação. Não depende do tema. É essa estrutura que você vai usar. Chega lá, fizer isso na introdução, isso no desenvolvimento e isso na conclusão, vai dar bom. O que você vai fazer para poder treinar, tá? Você vai lá, você vai guardar essa estrutura, você vai aprender as técnicas que você tem que aplicar no writing, e aí o que você vai fazer? Treinar. Treinar. E quando eu falo treino, sempre que eu falo treino, eu paro aqui e explico. Treinar não é repetir as coisas. Treinar não é ficar fazendo as coisas repetidamente. Treino é repetição com intenção. Toda vez que você fizer aquilo, você vai estar com a intenção
de replicar aquela estrutura, aplicando as técnicas. Você vai treinar a aplicação das técnicas dentro dessa estrutura. São várias técnicas, né, que você tem que aprender para aplicar no teste do IELTS em si. Tem as técnicas para o speaking, tem a técnica para o listening, a técnica para o reading e a técnica para o writing. Você vai aprender a técnica e vai praticar a aplicação dessas técnicas dentro dessa estrutura que eu te falei. Quanto mais você praticar, mais natural vai ficar para você escrever dessa forma. Quanto mais você praticar, mais confortável você vai ficar escrevendo sobre qualquer tema. Qualquer tema, tá? Você não precisa de ter trocentas estruturas, várias e várias estruturas para você utilizar no writing. Qual que eu utilizo aqui agora, meu Deus, não sei. Para com isso. Para com isso. Você precisa ter uma estrutura que funciona e treinar a aplicação dela. Tem uma frase, eu não sei se você sabe, mas eu pratico jiu-jitsu. E tem uma frase que eu gosto muito do jiu-jitsu, que é assim, ó. Não tenha medo daquela pessoa que sabe 1000 golpes. Tenha medo da pessoa que sabe um golpe e treinou ele 1000 vezes. Porque aquela pessoa, se você cair na luta com ela, ela vai saber te dar aquele golpe de frente, de trás, de lado, em cima, embaixo, de qualquer jeito que você cair, ela vai saber dar aquele golpe. E aqui é a mesma coisa. Para com esse negócio de ficar olhando 20 estruturas de redação de IELTS. Qual estrutura que eu uso aqui? Para com isso. Pega essa estrutura aqui que eu te passei agora, nessa live, nessa aula aqui, e treina ela até você cansar. É isso que você vai fazer. Beleza? E aí você fala assim, ó, Simon, entendi. É isso, obrigado. Calma. Não vai embora não, que eu ainda tenho uma coisa para deixar melhor ainda para você, tá? Tem uma coisa melhor ainda. O que você vai fazer para poder potencializar... Eita, peraí. O que você vai fazer para poder potencializar isso aqui que eu te falei? Essa estrutura que eu te apresentei aqui tem uma forma de você potencializar isso aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar... Eu te falei que é a estrutura que importa e não a ideia. O que você vai fazer? Você vai pegar tópicos variados do IELTS, da redação da parte 2. E eu te sugiro que pegue os mais difíceis, os mais cabulosos, os mais absurdos que você achar. O que você vai fazer? Você vai praticar essa estrutura e as técnicas. As técnicas você tem que aprender as técnicas para aplicar na hora para te manter dentro da estrutura, né? A estrutura te diz o que fazer. As técnicas te mantêm dentro da estrutura para você não escrever bobeira, tá? Você vai praticar com esses tópicos que você encontrar, para que vá ficando natural para você. Beleza? Uma última coisa que eu quero falar com você é o seguinte: quanto tempo será que você tem que praticar para ficar natural? O que vocês acham? Quanto tempo vocês acham que tem que praticar para ficar natural? Manu Shub falou ali, cheguei atrasada, não peguei essa parte da estrutura. Manu, fica tranquila que a live vou deixar ela salva aqui para vocês, tá? Ela vai ficar salva aí. Quanto tempo vocês acham que tem que praticar? Será que praticar, sei lá, 1 mês dá? Será que praticar umas 5 redações dá? Umas 10 redações? E a resposta é... depende. Porque cada pessoa tem uma dificuldade. Deixa eu te contar aqui o caso de um aluno meu. Esse aluno é o Domingos. O Domingos, ele entrou no IMC, né, que é o IELTS Masterclass, o meu programa de treinamento para o IELTS. Ele entrou no IMC no zero redondo, tá? E aí, esses dias eu estava fazendo uma mentoria com ele, tem 10 meses que o Domingos entrou, e tem 10 meses que ele está na preparação. Eu estava fazendo uma mentoria com ele, e aí eu conversando com ele, ele já está no nível de tirar 7, não sou eu que estou falando, não, ele foi lá e fez o IELTS. E tirou 7, só que ele vai precisar repetir para aumentar a nota dele em outro ponto. Aí eu falei assim, cara, é impressionante o tanto que você evoluiu nesses 10 meses saindo do zero. O que foi que você fez? Aí ele falou assim, cara, eu só fiz isso aqui que você me falou, que é exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar aqui pra você. E eu falei assim, cara, quantas vezes você praticou a redação? Quantas vezes vocês acham que o Domingos praticou a redação? Escreve aí, quantas vezes vocês acham que ele fez redação do teste? Você acha aí? De 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, quantas vezes vocês acham? Escreve aí, só pra eu ter uma noção. De que vocês acham? Deixa eu contar pra vocês. Domingos foi lá e ele praticou, ó, a Luísa falando ali 89, a Gabi 15,
o Wagner 50 vezes. Pois é, o Domingos, até o dia que eu conversei com ele, ele já tinha feito 87 redações. 87 redações. Nossa, Simon, eu vou ter que fazer 87 redações? Não sei. Não sei. Você só vai saber quantas redações você vai ter que fazer quando você começar, para você perceber que ponto que está natural para você. Que ponto que está natural para você escrever aquela estrutura aplicando as técnicas. No caso do Domingos, ele teve que escrever 87. Tem uma outra aluna, Tayane, ela está na redação 45 já, eu acho. Entende? Então, assim, cada pessoa tem um nível. Cada pessoa tem uma dificuldade, tá? Você vai encontrar a sua. Você vai encontrar qual é a sua dificuldade, qual é o ponto que você tem que trabalhar. A questão é, você precisa treinar a aplicação das técnicas dentro da estrutura para você atingir sua nota. Tem gente que chega assim e fala para mim assim, com reading eu não me preocupo, porque o reading é o mais fácil. Para com isso. Que inocência sua é essa? O reading pode ser o mais fácil para você, mas saiba que tem gente até no avançado, que a maior dificuldade é exatamente o reading. Então, para com esse negócio de falar tal parte é a mais difícil, tal parte é a mais fácil. Qual é a mais difícil para você? Qual é a mais fácil para você? É isso que você tem que parar de pensar. O IELTS, ele é um projeto que você tem que sentar e programar o que você vai fazer. Por isso que eu falo da importância de ter uma rotina de organização e estudos. Por isso que eu falo que tem lá dentro, né, a planilha da rotina, que eu te digo que você vai fazer do primeiro dia até o dia de sua prova. Você precisa sentar e fazer isso, tá? Senão é muito difícil de você conseguir encontrar os seus pontos fracos, os pontos que você precisa melhorar. Beleza? Não tem limite, não tem número mínimo para você praticar. Quantas vezes eu pratico? Não tem limite. Não tem limite. Você tem que praticar exaustivamente. Beleza? Deixa eu ver aqui as perguntas. Antes de eu terminar, eu vou fazer um resumo com vocês. Enfermeiro Marinho, qual foi a skill que ele precisou repetir? O Domingos, ele vai para a Austrália, tá? Então ele precisa tirar 7 em todas. Na primeira vez foi o reading, que ele precisou de meio ponto no reading. Na segunda foi o writing. E na terceira, se não me lembro, foi o writing também por meio ponto. Você vê que o IELTS é assim, né? Ele vai variando. Mas a questão é, ele saiu do 0, em 10 meses, ele tá nesse nível de tirar 7. Por quê? Porque ele tá fazendo o que tem que ser feito. Não tem outra frase. De coração, para você que tá na preparação do IELTS, de verdade. Escreve essa frase e coloca ela assim, na sua parede, onde é que você estuda. Essa frase é, faça o que tem que ser feito. Não existe outra frase para você. É fazer o que tem que ser feito. Vai me dar trabalho. Foda-se. Faça o que tem que ser feito. Mas eu tô cansado. Foda-se. Faça o que tem que ser feito. Mas eu tenho que cuidar do cachorro, do menino, do papagaio, do marido. Foda-se. Faça o que tem que ser feito. Você quer passar no IELTS? Não fazer o que você precisa fazer não vai te fazer passar no IELTS. Faça o que tem que ser feito. E eu posso falar isso com você, sabe por quê? Porque eu também passei por essas mesmas dificuldades. Tem vários alunos que também passaram por essas dificuldades. Tem filho, tem menino, tem cachorro, marido, tem tudo. Passar no IELTS, a única coisa que vai te fazer passar é fazer o que tem que ser feito. Beleza? Vamos lá, vou fazer um resumo aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. O pessoal falando ali. Você faz correção e avaliação dessas redações de treino para quem tá na mentoria? Eu faço sim, tá, Wagner? Kátia falando ali que minha dificuldade é o reading, o bendito do writing. Pois é, cada um tem uma, né? Prática forever, é isso aí, ó. Eu sou o Domingos, então, me salva. Boa, boa. Bom, o primeiro passo para você, eu tô rindo aqui, mas o primeiro passo para você é que você esteja onde? O primeiro passo é que você esteja lá na semana do IELTS. É o primeiro passo. Semana do IELTS que vai começar segunda-feira, faltam 6 dias. Por quê? Lá eu vou te ensinar os primeiros passos para você passar no teste do IELTS, independentemente da nota que você quer, mesmo que você tenha inglês básico, mesmo que seu inglês não seja avançado. Vou te ensinar os primeiros passos de como fazer isso aí. Beleza? É lá que você tem que estar. Se você não está inscrito ainda para a semana do IELTS, na hora que acabar a live aqui,
vai lá no meu perfil do Instagram, aqui ó, na minha bio, né? Você tá no perfil aqui, vai lá onde ficam meus vídeos, tem um link lá, só você se inscrever, é gratuito. É gratuita a Semana do IELTS, beleza? Deixa eu ver aqui. Tarará, tarará. Beleza. Vamos fazer aqui, então, um resumo antes da gente finalizar, beleza? Nesta aula aqui, nessa live, eu te falei como que você vai escrever a redação do IELTS sem dominar o tema, sem dominar o tópico. Aí eu fui lá e te falei que no teste do IELTS você vai ser avaliado lá na parte 1 e na parte 2, né? Você vai ser requerido, vão pedir que você escreva uma task 1, uma tarefa da parte 1, e uma task 2, que é a tarefa da parte 2. E aí, o que você precisa ter na sua mente? O seu examinador não está preocupado com a qualidade da sua resposta, com a qualidade do seu argumento. Ele está pouco se lixando se ele concorda ou discorda do que você está falando. Seu examinador só está observando se você sabe usar o seu inglês para falar daquele assunto. E para isso, eu fui lá e te falei que você precisa de uma estrutura. Que estrutura é essa? Você precisa de uma estrutura que seja replicável e não seja absurda. O que é isso? Te falei lá que uma estrutura replicável é algo que você consegue repetir com qualquer questão que cair. Sempre. Você consegue replicar aquela estrutura. E não seja absurda, é para você não sair escrevendo fora dos parâmetros que vão te fazer passar no teste do IELTS. Beleza? Fui lá e te falei como que você vai desenvolver a estrutura da redação, né? Te falei o que você vai fazer na introdução, o que você vai fazer no desenvolvimento e te falei o que você vai fazer na conclusão. Em cada um desses pontos você tem que fazer algo que seja replicável. Não basta só eu te falar, faça uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso aí todo mundo sabe. O que você tem que ter na sua cabeça é que a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, eles têm que ser replicáveis. Você tem que ser capaz de repetir aquela estrutura ali sempre. É isso que você tem que fazer, beleza? E aí eu te falei que, deixa eu ver aqui, descer. Para poder ficar natural isso aí, você vai precisar aprender as técnicas. Por quê? A estrutura vai te dizer o que fazer. E as técnicas vão te fazer ficar dentro da estrutura. É isso que você vai precisar. Aí eu fui lá e falei que para você poder praticar isso aqui, quantas vezes? Não tem número. Não tem limite. Você vai praticar isso aqui até você ficar cansado de escrever. Aí você vai estar pronto para o teste do IELTS. Beleza? Pessoal, no mais, eu vou deixar essa live aqui salva para vocês ali no perfil para vocês poderem assistir. Faz um favor para mim. Faz um favor para mim. Você que está aí se preparando para o teste do IELTS, muito provavelmente você conhece outra pessoa que está preparando para o teste do IELTS também. A gente geralmente conhece, né, outras pessoas que estão querendo se preparar. Ajuda essa pessoa. Não fica com esse conhecimento aqui só para você não, porque você não está concorrendo com ninguém no teste do IELTS, não, só com você mesmo. Ajuda essa pessoa, pega essa live, manda. A live está acabando agora, mas assim que acabar, pega ali o vídeo e manda para essa pessoa. Fala, fulano, toma aqui ó, para você aprender a escrever uma redação do IELTS mesmo que você não saiba o tema. Ajuda essa pessoa, não fica com conhecimento só para você não, beleza? Um grande abraço para vocês e até a próxima live. Cheers!